Esse concurso da loteca tem jogos que parecem fáceis, mas escondem risco real. Aqui você vai entender onde o favoritismo é perigoso, onde o empate está subestimado e quais jogos podem decidir se o prêmio vai dividir ou não. Análise é jogo por jogo, com leitura técnica e sem promessas. Nós somos Loteca Informações dos jogos da semana e agora se acomoda aí. Pega o bloco de notas que vai começar a análise do concurso da Loteca. Jogo um Fluminense e Flamengo. Quando a bola rola para um clássico como esse, o que entra em campo vai muito além de talento individual. Existe um componente emocional fortíssimo. Uma atmosfera que transforma qualquer detalhe em fator decisivo. E olhando para o momento das equipes dentro da competição. O cenário mostra um confronto de estilos bem definidos. De um lado, um time que busca controle e construção mais paciente. Do outro, uma equipe que acelera. Pressiona e tenta resolver com intensidade e agressividade ofensiva. O Fluminense chega sustentado por uma proposta de jogo baseada em posse, circulação e aproximação constante entre os setores. É um time que gosta de ditar o ritmo, muitas vezes reduzindo o espaço do adversário com troca de passes curtos e movimentação inteligente. Porém, esse estilo também traz riscos claros, especialmente quando enfrenta um adversário que pressiona alto. Em alguns momentos recentes, essa saída mais trabalhada foi colocada à prova, gerando perdas de bola perigosas em zonas críticas. Do outro lado, o Flamengo apresenta um perfil mais vertical e físico. A equipe costuma ser extremamente eficiente quando consegue recuperar a bola e acelerar rapidamente. A transição ofensiva é uma das principais armas. E isso pode ser decisivo em um clássico onde cada erro custa caro. Além disso, a qualidade individual no setor ofensivo permite soluções rápidas. Mesmo quando o jogo está travado, quando se observa o histórico recente dentro da competição, os confrontos diretos mostram um equilíbrio que reforça a imprevisibilidade do clássico. Não é raro ver o jogo fugir completamente do roteiro esperado, com momentos de domínio alternado e decisões acontecendo em detalhes mínimos, como uma bola parada ou um erro defensivo. Isso abre espaço real para surpresa, independentemente de quem chega em melhor fase. O fator mando de campo também exerce influência importante. O ambiente tende a favorecer quem consegue se adaptar melhor à pressão externa, seja da torcida ou da própria carga emocional do clássico. E nesse tipo de cenário, a gestão emocional dos jogadores se torna tão importante quanto a parte tática. Equipes que mantêm a cabeça fria costumam ter vantagem nos momentos mais tensos. Outro ponto que pesa bastante é a situação do elenco. Em clássicos, qualquer ausência relevante pode alterar completamente o desenho do jogo, seja na criação, na marcação ou na liderança dentro de campo. Além disso, a sequência de jogos na competição exige atenção na gestão física, o que pode influenciar diretamente na intensidade apresentada, principalmente na segunda metade da partida. As condições climáticas e até mesmo o estilo da arbitragem entram como fatores silenciosos, mas relevantes. Um árbitro mais rigoroso pode frear o ímpeto físico, enquanto um critério mais permissivo tende a deixar o jogo mais intenso e disputado. Já o clima pode impactar diretamente o ritmo, favorecendo quem sabe controlar melhor a posse ou quem consegue manter a intensidade por mais tempo. Taticamente, o confronto se desenha como um duelo entre controle e intensidade. Se o Fluminense conseguir impor seu ritmo e evitar erros na saída de bola, pode neutralizar a pressão adversária. Por outro lado, se o Flamengo encaixar sua marcação e explorar os espaços com velocidade, tende a criar situações de grande perigo.
É exatamente esse choque de propostas que torna o clássico tão fascinante. E aqui vai uma curiosidade interessante em clássicos assim. Muitas vezes o protagonista não é o jogador mais esperado. Um atleta que vinha discreto pode aparecer decisivamente. Justamente porque esses jogos exigem mais do que técnica, menos exigem coragem. Leitura de jogo e personalidade. Isso aumenta ainda mais o fator surpresa e mantém o torcedor preso até o último lance. No fim das contas, esse é o tipo de confronto onde previsões têm pouco valor absoluto. O equilíbrio, a tensão e a possibilidade de uma zebra estão sempre presentes. Cada detalhe conta, cada decisão pesa, e é isso que transforma esse clássico em um espetáculo, que vai muito além das 4 linhas. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2, Juventude e Goiás. Esse confronto carrega um peso estratégico enorme dentro da competição, principalmente pelo perfil das equipes e pelo momento que vivem. Não se trata apenas de um jogo comum, mas de um duelo onde cada detalhe pode definir rumos importantes. De um lado, um time que busca se impor dentro de casa com organização e disciplina tática. Do outro, uma equipe que tenta equilibrar consistência defensiva com transições rápidas, apostando em eficiência para surpreender. O Juventude tende a construir seu jogo, com base na solidez defensiva e na ocupação inteligente dos espaços. Jogando em casa, a equipe normalmente apresenta uma postura mais firme, tentando controlar o ritmo e evitar que o adversário encontre espaços entre as linhas. A intensidade na marcação e o comprometimento coletivo são pontos fortes. Mas a dificuldade em transformar volume de jogo em chances claras pode se tornar um obstáculo, especialmente contra adversários bem organizados. Já o Goiás apresenta um comportamento mais reativo em muitos momentos. A equipe costuma se sentir confortável sem a posse, esperando o erro do adversário para acelerar em transições. Esse estilo pode encaixar perfeitamente contra um time que tenta propor o jogo, como é o caso aqui. No entanto, essa estratégia exige precisão, porque qualquer falha na execução pode resultar em perda de oportunidades valiosas. Quando se observa o histórico recente dentro da competição, os confrontos diretos mostram equilíbrio e jogos frequentemente decididos em lances específicos. Isso reforça a ideia de que não há amplo favoritismo e que a partida pode se desenrolar de maneira imprevisível. Em duelos assim, bolas paradas, erros individuais ou momentos de desatenção costumam ter impacto direto no resultado. O mando de campo surge como um fator relevante. O Juventude costuma elevar seu nível de competitividade diante de sua torcida, o que pode influenciar tanto na postura quanto na confiança dos jogadores. Por outro lado, o Goiás sabe que precisa lidar com essa pressão e, ao mesmo tempo, manter a concentração para executar seu plano de jogo com eficiência. Outro ponto importante envolve a situação do elenco. Desfalques ou limitações físicas podem afetar diretamente o desempenho, especialmente em um jogo que exige intensidade e concentração do início ao fim. Além disso, a sequência de compromissos na competição pode levar as comissões técnicas a adotarem estratégias de gestão de elenco, o que impacta na forma como cada equipe se apresenta. As condições climáticas e o estilo da arbitragem também entram como variáveis que podem influenciar o andamento do jogo. Um clima mais pesado pode diminuir o ritmo e favorecer um jogo mais físico, enquanto um árbitro mais rigoroso pode controlar melhor disputas intensas, reduzindo o número de faltas mais duras e interferindo na dinâmica da partida. Taticamente,
O confronto se desenha como um duelo entre organização e oportunismo. Se o Juventude conseguir manter o controle e evitar erros na construção, pode limitar bastante as ações ofensivas do adversário. Por outro lado, se o Goiás conseguir explorar os espaços deixados e ser eficiente nas transições, tem grande chance de criar situações perigosas. E aqui entra um ponto curioso que muitas vezes passa despercebido. Jogos com esse perfil tendem a ser decididos por jogadores menos badalados. Aquele atleta que aparece pouco durante a partida pode surgir no momento decisivo, aproveitando uma sobra, um rebote ou uma bola parada. Isso torna o jogo ainda mais imprevisível e interessante. No fim das contas, o cenário aponta para um confronto equilibrado, onde a disciplina tática, a eficiência nas oportunidades e o controle emocional serão determinantes. A possibilidade de surpresa existe e não pode ser ignorada, especialmente em um jogo onde os detalhes fazem toda a diferença. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3, Remo e Vasco. Esse é o tipo de confronto que mistura tradição, pressão e uma atmosfera que influencia diretamente o comportamento dentro de campo, quando a bola começa a rolar. Não é apenas uma disputa técnica, mas também emocional, principalmente pelo peso que o ambiente pode exercer. O Remo, jogando em casa, tende a transformar esse fator em combustível, enquanto o Vasco chega com a responsabilidade de lidar com essa pressão, impor sua qualidade. O Remo costuma adotar uma postura competitiva muito forte diante de sua torcida, com marcação intensa e linhas compactas. A equipe procura reduzir espaços e dificultar a construção do adversário, apostando em transições rápidas quando recupera a bola. Esse estilo pode ser extremamente eficiente em jogos assim, principalmente quando o adversário encontra dificuldades para se adaptar ao ritmo mais físico e direto da partida. Já o Vasco apresenta uma proposta mais estruturada, buscando organização desde a saída de bola e maior controle das ações. A equipe tende a trabalhar melhor a posse, tentando encontrar espaços com paciência e qualidade técnica. No entanto, esse estilo exige atenção máxima, porque qualquer erro na construção pode ser rapidamente explorado por um adversário que joga em alta intensidade. Observando o histórico recente dentro da competição, os confrontos mostram que o equilíbrio é um elemento constante, mesmo quando existe uma diferença teórica entre os elencos. Dentro de campo, isso nem sempre se confirma. Clássicos regionais ou jogos com grande carga emocional costumam fugir da lógica, e isso abre espaço para cenários inesperados. O mando de campo ganha ainda mais relevância nesse contexto. O Remo costuma elevar seu nível de entrega e intensidade, impulsionado pela torcida, criando um ambiente hostil para o visitante. Por outro lado, o Vasco precisa demonstrar maturidade, para não se deixar levar pela pressão e conseguir executar seu plano de jogo com clareza. A situação do elenco também entra como fator determinante. Desfalques podem alterar completamente a dinâmica, especialmente em citável como defesa e meio de campo. Além disso, a sequência de jogos exige uma gestão cuidadosa, o que pode impactar na intensidade e nas escolhas feitas pela comissão técnica. As condições climáticas e o estilo da arbitragem são variáveis que podem influenciar bastante. Um clima mais quente e úmido tende a exigir mais fisicamente, favorecendo quem consegue manter o ritmo por mais tempo. Já a arbitragem pode determinar o nível de contato permitido, o que afeta diretamente o estilo mais físico que o jogo pode assumir. Taticamente, o confronto coloca frente a frente duas ideias distintas: intensidade contra controle.
Se o Remo conseguir impor seu ritmo e pressionar desde o início, pode dificultar muito a saída de bola do adversário. Por outro lado, se o Vasco conseguir manter a calma, trabalhar a posse e encontrar espaços, tende a assumir o protagonismo e criar chances mais claras. Um detalhe curioso é que jogos como esse muitas vezes são decididos por lances aparentemente simples, como uma bola parada ou um erro individual. E é exatamente nesses momentos que surgem protagonistas inesperados. Jogadores que aproveitam uma única oportunidade para marcar e definir o rumo da partida. No fim das contas, o cenário aponta para um duelo equilibrado, onde a força do mando de campo, a organização tática e a eficiência nas oportunidades vão pesar diretamente. A possibilidade de surpresa está presente. Ignorar isso em um confronto com essas características pode ser um erro. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4, Vitória e São Paulo. Esse confronto coloca frente a frente duas equipes com características bem distintas. E isso, por si só, já cria um cenário extremamente interessante. O Vitória, atuando em casa, tende a transformar o ambiente em um fator determinante, apostando em intensidade, pressão e entrega. Já o São Paulo chega com uma proposta mais estruturada, buscando controle e eficiência, o que cria um contraste tático que pode definir o rumo do jogo. O Vitória costuma se destacar pela competitividade, principalmente diante de sua torcida. A equipe busca encurtar espaços, dificultar a construção adversária e acelerar quando recupera a posse. Esse comportamento gera um jogo mais direto, muitas vezes baseado em transições rápidas e no aproveitamento de erros do adversário. No entanto, essa intensidade precisa ser bem dosada para evitar desgaste ao longo da partida. Por outro lado, o São Paulo apresenta um modelo mais organizado, com maior preocupação na construção das jogadas. A equipe procura trabalhar a bola com paciência, explorando movimentações e tentando encontrar espaços na defesa adversária. Esse estilo pode ser muito eficaz, mas exige concentração constante, especialmente em ambientes onde a pressão é elevada e o ritmo é mais intenso. Quando se observa o histórico recente dentro da competição, os confrontos diretos mostram que o equilíbrio costuma prevalecer, independentemente do momento de cada equipe. Jogos assim frequentemente são decididos em detalhes, como uma jogada individual, uma bola parada ou até mesmo um erro pontual. Isso reforça a ideia de que não existe resultado previsível em um duelo com essas características. O mando de campo surge como um elemento importante. O Vitória, impulsionado pela torcida, tende a aumentar seu nível de entrega e intensidade, criando dificuldades para qualquer adversário. Por outro lado, o São Paulo precisa demonstrar maturidade e controle emocional para não se deixar levar pelo ambiente e conseguir impor seu estilo de jogo. A situação do elenco também pode influenciar diretamente. Desfalques em setores estratégicos alteram o equilíbrio da equipe, enquanto a sequência de jogos exige uma gestão cuidadosa para manter o nível de desempenho. Isso pode impactar tanto na escalação, quanto na forma como o time se comporta ao longo da partida. As condições climáticas entram como um fator silencioso, mas relevante. Um clima mais quente pode reduzir o ritmo e favorecer equipes que sabem administrar melhor a posse. Além disso, o estilo da arbitragem pode interferir na dinâmica, principalmente em um jogo com tendência a ser mais físico e disputado. Taticamente, o duelo coloca frente a frente intensidade contra a organização. Se o Vitória conseguir impor pressão e aproveitar erros,
pode criar um cenário favorável. Por outro lado, se o São Paulo conseguir controlar o jogo e encontrar espaços com paciência, tende a assumir o protagonismo e construir as melhores oportunidades. Existe também um aspecto curioso nesse tipo de confronto. Muitas vezes, o destaque não vem do jogador mais esperado. Um atleta que passa despercebido durante boa parte do jogo pode surgir em um momento decisivo, seja em uma finalização, um passe ou uma jogada de bola parada. Isso aumenta ainda mais o nível de imprevisibilidade. No fim das contas, o que se desenha é um confronto equilibrado, onde a eficiência, a disciplina tática e o controle emocional serão determinantes. A possibilidade de surpresa está presente. E ignorar esse fator pode ser decisivo em um jogo com tantas variáveis envolvidas. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5, Sport e Avaí. Quando esse tipo de confronto acontece, é impossível ignorar o peso do contexto e da atmosfera que envolve o jogo. O Sport, atuando em casa, costuma transformar o ambiente em um verdadeiro diferencial competitivo, enquanto o Avaí chega com a missão de equilibrar organização e eficiência para suportar essa pressão. É um duelo que vai muito além da parte técnica, exigindo concentração máxima do início ao fim. O Sport apresenta um estilo de jogo que combina intensidade com presença ofensiva. A equipe busca ocupar o campo adversário, pressionar a saída de bola e criar volume de jogo, principalmente quando atua diante de sua torcida. Esse comportamento aumenta o número de ações ofensivas, mas também pode deixar espaços que precisam ser bem controlados para evitar contes perigosos. Do outro lado, o Avaí tende a adotar uma postura mais estratégica, muitas vezes priorizando a organização defensiva e a compactação entre os setores. A equipe sabe que, em jogos assim, resistir aos momentos de pressão é fundamental. Quando consegue recuperar a bola, aposta em transições rápidas e objetivas, tentando aproveitar qualquer desorganização do adversário, observando o histórico recente dentro da competição. Os confrontos diretos indicam um equilíbrio que reforça a imprevisibilidade do duelo, mesmo quando uma equipe aparenta ter vantagem. O jogo em si costuma se desenvolver de forma aberta, com alternância de momentos e decisões acontecendo em lances pontuais. O mando de campo é um fator que pesa bastante nesse cenário. O Sport costuma elevar sua intensidade e confiança, impulsionado pela torcida, criando dificuldades adicionais para o adversário. Já o Avaí precisa demonstrar maturidade para lidar com esse ambiente e manter sua proposta de jogo sem se desorganizar. A situação do elenco também merece atenção. Desfalques ou limitações físicas podem impactar diretamente no desempenho, principalmente em um confronto que exige intensidade e disciplina tática. Além disso, a sequência de jogos na competição pode influenciar nas escolhas, com possíveis ajustes para preservar jogadores e manter o equilíbrio da equipe. As condições climáticas entram como um elemento importante, especialmente em um jogo que pode exigir alto desgaste físico. Um clima mais pesado pode influenciar o ritmo e favorecer equipes que conseguem administrar melhor a energia ao longo da partida. Já a arbitragem pode interferir no nível de contato permitido, impactando diretamente na forma como o jogo se desenvolve. Taticamente, o duelo coloca frente a frente volume ofensivo contra a organização defensiva. Se o Sport conseguir transformar sua pressão em chances claras, tende a assumir o controle da partida. Por outro lado, se o Avaí conseguir manter a compactação e explorar os espaços com eficiência, pode criar situações perigosas e equilibrar o confronto.
Existe também um fator curioso que costuma aparecer em jogos com esse perfil. Muitas vezes, o resultado é definido por detalhes quase invisíveis, como um desvio, um rebote ou uma decisão rápida dentro da área. E nesses momentos, surgem protagonistas inesperados, capazes de mudar completamente o rumo do jogo. No fim das contas, o cenário aponta para um confronto competitivo, onde intensidade, disciplina e eficiência serão determinantes. A possibilidade de surpresa está presente. E cada detalhe pode fazer a diferença em um jogo com tantas variáveis envolvidas. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6, Mirassol e Bahia. Esse confronto traz um contraste interessante entre duas equipes que enxergam o jogo de formas diferentes. E é exatamente esse choque de ideias que torna a partida tão imprevisível. O Mirassol, jogando em casa, tende a assumir uma postura mais corajosa, buscando protagonismo e intensidade. Já o Bahia chega com um modelo mais estruturado, tentando equilibrar controle e objetividade para explorar as melhores oportunidades. O Mirassol costuma apostar em um jogo dinâmico, com boa movimentação e tentativa constante de ocupar o campo adversário. A equipe procura acelerar as ações, principalmente quando encontra espaços, o que pode ser um fator importante diante de um adversário que valoriza a organização. No entanto, essa postura mais agressiva pode deixar brechas defensivas, especialmente em momentos de transição. Por outro lado, o Bahia apresenta uma proposta mais equilibrada, com atenção tanto na construção quanto na recomposição. A equipe tende a trabalhar melhor a posse de bola, buscando paciência para encontrar espaços e construir jogadas com qualidade. Esse estilo pode ser eficiente, mas exige concentração total, para não ser surpreendido por um adversário que joga com intensidade. O histórico recente dentro da competição mostra confrontos marcados por equilíbrio e momentos alternados de domínio. Mesmo quando uma equipe consegue se impor em determinados períodos, o adversário costuma reagir, o que reforça a ideia de um jogo aberto e com possibilidade de mudanças ao longo da partida. O mando de campo aparece como um elemento relevante. O Mirassol, diante de sua torcida, costuma elevar o nível de confiança e intensidade, criando dificuldades para quem visita. Já o Bahia precisa lidar com esse ambiente e manter sua organização, para não se deixar levar pela pressão. A situação do elenco também entra como fator determinante. Desfalques ou limitações físicas podem alterar o funcionamento das equipes, principalmente em setores-chave. Além disso, a sequência de jogos na competição exige uma gestão cuidadosa, o que pode influenciar nas escolhas e no comportamento ao longo do confronto. As condições climáticas podem impactar diretamente no ritmo da partida, favorecendo quem consegue administrar melhor o desgaste físico. Já o estilo da arbitragem pode influenciar o nível de contato permitido, o que interfere na intensidade e na forma como o jogo se desenvolve. Taticamente, o duelo coloca frente a frente intensidade contra controle. Se o Mirassol conseguir impor seu ritmo e pressionar, pode criar dificuldades para o adversário. Por outro lado, se o Bahia conseguir manter a posse e explorar os espaços com inteligência, tende a construir as melhores oportunidades. Um ponto curioso é que, em jogos assim, muitas vezes o destaque surge de onde menos se espera. Um jogador que passa despercebido durante boa parte da partida pode aparecer em um momento decisivo, seja em uma finalização, um passe ou uma jogada de bola parada, mudando completamente o rumo do confronto. No fim das contas,
O cenário indica um jogo equilibrado, onde a eficiência, a disciplina tática e o controle emocional serão fundamentais. A possibilidade de surpresa está presente. E cada detalhe pode ser determinante em um confronto com tantas variáveis envolvidas. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7, Santos e Atlético. É nesse tipo de confronto que o jogo ganha uma dimensão diferente. Porque não se trata apenas de qualidade técnica, mas de como cada equipe consegue impor sua identidade diante de um adversário que também tem ambição. O Santos, jogando em casa, tenta transformar o ambiente em um fator de pressão e confiança, enquanto o Atlético chega com uma proposta mais consolidada, buscando controle e eficiência para ditar o ritmo. O Santos costuma apresentar um jogo mais dinâmico, com intensidade e tentativa constante de acelerar as ações ofensivas. A equipe procura utilizar bem os lados do campo e explorar espaços, principalmente quando encontra adversários que deixam brechas na recomposição. No entanto, essa postura ofensiva exige equilíbrio, porque qualquer desorganização pode ser rapidamente explorada. Do outro lado, o Atlético mostra uma equipe mais estruturada, com capacidade de controlar o jogo através da posse e da ocupação inteligente dos espaços. A construção das jogadas tende a ser mais paciente, buscando envolver o adversário até encontrar a melhor oportunidade. Esse estilo, porém, precisa de atenção contra equipes que pressionam e tentam acelerar o ritmo. O histórico recente dentro da competição mostra que confrontos entre essas equipes costumam ser decididos em detalhes. Mesmo quando existe um leve domínio de um lado, o equilíbrio se mantém. E o jogo frequentemente se define em lances específicos, como uma jogada individual ou uma bola parada bem executada. O mando de campo pode ser um diferencial importante. O Santos, com o apoio da torcida, tende a aumentar sua intensidade e confiança, criando um ambiente mais desafiador para o visitante. Já o Atlético precisa demonstrar maturidade para lidar com essa pressão e manter sua proposta de jogo com consistência. A situação do elenco também influencia diretamente no desempenho. Desfalques em setores estratégicos podem alterar o equilíbrio da equipe, enquanto a sequência de jogos exige uma gestão cuidadosa para evitar desgaste excessivo. Isso pode impactar tanto na escalação quanto na intensidade apresentada ao longo da partida. As condições climáticas entram como um fator que pode interferir no ritmo do jogo, favorecendo equipes que conseguem administrar melhor o desgaste físico. Além disso, o estilo da arbitragem pode influenciar no nível de contato permitido, o que afeta diretamente a dinâmica de um confronto que tende a ser intenso. Taticamente, o duelo coloca frente a frente intensidade contra controle. Se o Santos conseguir impor seu ritmo e pressionar, pode dificultar a construção do adversário. Por outro lado, se o Atlético conseguir manter a posse e encontrar espaços com inteligência, tende a criar as melhores oportunidades. Um detalhe interessante é que jogos como esse muitas vezes revelam protagonistas inesperados. Nem sempre o jogador mais badalado decide. Muitas vezes, aquele atleta que aparece pouco ao longo da partida surge no momento certo para fazer a diferença, seja em uma finalização precisa ou em uma jogada decisiva. No fim das contas, o cenário aponta para um confronto equilibrado, onde a eficiência, a organização tática e o controle emocional serão fundamentais. A possibilidade de surpresa existe, e cada detalhe pode ser determinante em um jogo com tantas variáveis. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve,
Ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8, Internacional e Grêmio. Clássico é sempre um capítulo à parte. E quando esse confronto entra em cena, tudo ganha uma intensidade diferente. Não importa apenas o momento das equipes dentro da competição, mas sim a forma como cada jogador lida com a pressão, com o ambiente e com a responsabilidade de representar algo muito maior. É um jogo onde estratégia e emoção caminham lado a lado. E qualquer detalhe pode mudar completamente o rumo da partida. O Internacional costuma adotar uma postura mais controlada, buscando organização desde a saída de bola e valorizando a posse. A equipe tenta construir com paciência, ocupando bem os espaços e evitando se expor desnecessariamente. Jogando em casa, essa característica tende a se intensificar, com maior domínio territorial e tentativa constante de impor o ritmo. Por outro lado, o Grêmio apresenta um estilo que combina competitividade com transições rápidas. A equipe muitas vezes se sente confortável em momentos sem a posse, esperando momento certo para acelerar e explorar os espaços deixados pelo adversário. Esse comportamento pode ser extremamente perigoso em clássicos, onde um erro na construção pode se transformar em uma oportunidade clara. O histórico recente dentro da competição mostra que esse confronto raramente segue um roteiro previsível, mesmo quando uma equipe aparenta estar em melhor fase. O equilíbrio prevalece e os jogos são decididos em lances específicos. Isso reforça a ideia de que o clássico tem uma dinâmica própria, onde fatores emocionais pesam tanto quanto os táticos. O mando de campo exerce influência, mas não garante controle absoluto. O Internacional tende a crescer com o apoio da torcida, aumentando a intensidade e a confiança. No entanto, o Grêmio já demonstrou em diversas ocasiões que sabe lidar com esse ambiente, mantendo a concentração e executando seu plano de jogo com disciplina. A situação do elenco é outro ponto que merece atenção. Em um jogo dessa magnitude, qualquer ausência pode fazer diferença, principalmente em posições estratégicas. Além disso, a sequência de jogos na competição exige uma gestão cuidadosa, o que pode impactar na intensidade e nas escolhas feitas pelas comissões técnicas. As condições climáticas e o estilo da arbitragem também entram como fatores relevantes. Um clima mais pesado pode influenciar o ritmo e favorecer equipes que sabem administrar melhor o desgaste físico. Já a arbitragem pode determinar o nível de contato permitido, o que interfere diretamente em um jogo que naturalmente tende a ser mais disputado. Taticamente, o confronto coloca frente a frente controle contra a transição. Se o Internacional conseguir manter a posse e evitar erros, pode limitar as ações do adversário. Por outro lado, se o Grêmio conseguir explorar os espaços com velocidade, tem potencial para criar situações decisivas. Existe ainda um aspecto curioso que sempre aparece em clássicos desse porte: o herói improvável. Muitas vezes, não é o jogador mais badalado que decide, mas sim aquele que aparece no momento certo, aproveitando uma oportunidade única para marcar seu nome na história do confronto. No fim das contas, o que se espera é um jogo equilibrado, intenso e decidido nos detalhes. A possibilidade de surpresa é real, e cada lance pode carregar um peso enorme dentro da partida. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9, Ceará e Náutico. Esse confronto reúne dois times que entendem bem o peso de cada ponto dentro da competição, e isso naturalmente eleva o nível de atenção e competitividade. O Ceará, atuando em casa, costuma transformar o ambiente em um aliado importante, enquanto o Náutico chega com a proposta de equilibrar intensidade, organização para tentar surpreender fora de seus domínios.
O Ceará apresenta um estilo que combina pressão e presença ofensiva, buscando controlar o jogo principalmente através da ocupação do campo adversário. A equipe tenta acelerar quando encontra espaços, utilizando bem os lados do campo e explorando jogadas que levam perigo constante. No entanto, essa postura exige cuidado, pois a exposição pode abrir oportunidades para contra-ataques. Já o Náutico tende a adotar uma abordagem mais estratégica, priorizando a organização defensiva e a compactação entre os setores. A equipe sabe que enfrentar um adversário intenso fora de casa exige disciplina tática e concentração. Quando recupera a bola, busca ser direto, tentando transformar rapidamente defesa em ataque. O histórico recente dentro da competição mostra confrontos equilibrados, onde os detalhes costumam definir o resultado, mesmo quando há momentos de domínio de uma das equipes. O adversário encontra formas de reagir, o que torna o jogo imprevisível e aberto até os minutos finais. O mando de campo aparece como um fator relevante. O Ceará, impulsionado pela torcida, tende a elevar sua intensidade e confiança, criando um cenário mais desafiador para o visitante. Por outro lado, o Náutico precisa demonstrar maturidade para lidar com esse ambiente e manter sua proposta de jogo com consistência. A situação do elenco também pode influenciar diretamente. Desfalques em paz ou desgaste físico, acumulado ao longo da competição, podem alterar o desempenho e exigir ajustes importantes. A gestão de elenco se torna fundamental para manter o equilíbrio durante o jogo. As condições climáticas entram como um elemento que pode impactar o ritmo da partida, especialmente em um confronto que exige intensidade física. Além disso, o estilo da arbitragem pode interferir na dinâmica, permitindo mais contato ou controlando de forma mais rigorosa as disputas. Taticamente, o duelo coloca frente a frente pressão contra a organização. Se o Ceará conseguir impor seu ritmo e transformar volume em chances claras, pode assumir o controle. Por outro lado, se o Náutico conseguir manter a compactação e aproveitar os espaços em transições, pode equilibrar o jogo e criar situações perigosas. Um detalhe interessante é que jogos como esse frequentemente são decididos por lances específicos, como uma bola parada ou um erro pontual. E nesses momentos, surgem jogadores que, mesmo sem grande destaque durante a partida, aparecem para fazer a diferença. No fim das contas, o cenário indica um confronto competitivo, onde disciplina tática, eficiência e controle emocional serão determinantes. A possibilidade de surpresa existe, e cada detalhe pode influenciar diretamente no resultado final. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10. Atlético Paranaense Chapecoense. Quando esse confronto entra em cena, o cenário aponta para um duelo onde o controle e a intensidade podem se alternar ao longo do jogo, criando uma dinâmica interessante do início ao fim. O Atlético, atuando em casa, tende a assumir uma postura mais dominante, enquanto a Chapecoense chega com a proposta de si: organizar bem defensivamente e aproveitar as oportunidades que surgirem. O Atlético costuma apresentar um estilo de jogo baseado em intensidade, movimentação e pressão na saída de bola adversária. A equipe busca acelerar as ações, principalmente quando consegue recuperar a posse em zonas avançadas, o que pode gerar situações perigosas rapidamente. No entanto, essa característica também exige atenção defensiva, já que o avanço constante pode abrir espaços. Por outro lado, a Chapecoense tende a adotar uma postura mais cautelosa,
priorizando a compactação entre defesa e meio de campo. A equipe procura fechar os espaços e dificultar a criação do adversário, apostando em transições rápidas quando recupera a bola. Esse estilo pode ser eficiente, especialmente contra equipes que se expõem em busca do ataque. O histórico recente dentro da competição mostra que jogos com esse perfil costumam ser decididos em detalhes, mesmo quando há um time com maior volume de jogo. O adversário encontra maneiras de equilibrar, seja através da organização defensiva ou da eficiência em momentos pontuais. O mando de campo aparece como um fator relevante. O Atlético, com o apoio da torcida, tende a aumentar sua intensidade e confiança, criando um ambiente favorável para impor seu ritmo. Já a Chapecoense precisa lidar com essa pressão e manter a disciplina. Tática para não se desorganizar. A situação do elenco também pode influenciar diretamente no desempenho. Desfalques em setores importantes ou desgaste físico acumulado podem alterar o comportamento das equipes. Além disso, a sequência de jogos exige uma gestão cuidadosa, o que pode impactar na intensidade e nas escolhas feitas ao longo da partida. As condições climáticas entram como um elemento que pode afetar o ritmo do jogo, especialmente em um confronto que exige movimentação constante. Já o estilo da arbitragem pode influenciar no nível de contato permitido, o que interfere diretamente na intensidade das disputas. Taticamente, o duelo coloca frente a frente pressão ofensiva contra a organização defensiva. Se o Atlético conseguir transformar sua intensidade em chances claras, tende a assumir o controle. Por outro lado, se a Chapecoense conseguir manter a compactação e explorar os espaços em transições, pode equilibrar e até surpreender. Um ponto curioso é que partidas com esse perfil muitas vezes são definidas por lances específicos, como uma bola parada ou um erro individual. E nesses momentos surgem jogadores que, mesmo sem grande destaque ao longo do jogo, aparecem para decidir. No fim das contas, o confronto se desenha como equilibrado dentro de suas características, onde eficiência, disciplina tática e controle emocional serão fundamentais. A possibilidade de surpresa existe, e cada detalhe pode fazer toda a diferença. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Botafogo e Coritiba. Quando esse confronto entra em cena, o que se desenha é um jogo onde controle e paciência podem ser colocados à prova por intensidade e necessidade de reação. O Botafogo, atuando em casa, tende a assumir o protagonismo, buscando impor seu ritmo desde os primeiros movimentos. Já o Coritiba chega com a missão de equilibrar organização defensiva e eficiência ofensiva para tentar surpreender. O Botafogo costuma apresentar um modelo de jogo baseado em posse e construção estruturada. A equipe procura ocupar bem os espaços, trocar passes com qualidade e encontrar brechas na defesa adversária com paciência. Esse estilo favorece o controle da partida, mas exige atenção constante para evitar erros na saída de bola que possam gerar cortes perigosos. Por outro lado, o Coritiba tende a adotar uma postura mais reativa em muitos momentos. A equipe prioriza a compactação e a disciplina tática, esperando o momento certo para avançar. Quando recupera a posse, busca acelerar rapidamente, tentando explorar espaços deixados pelo adversário, especialmente em transições. O histórico recente dentro da competição mostra confrontos marcados por equilíbrio, onde o domínio territorial nem sempre se traduz em resultado. Muitas vezes, o jogo se decide em detalhes.
como uma jogada individual ou uma bola parada, o que reforça o caráter imprevisível desse tipo de duelo. O mando de campo surge como um fator relevante. O Botafogo, com o apoio da torcida, tende a elevar sua confiança e intensidade, criando um ambiente mais favorável para impor seu estilo. Já o Coritiba precisa demonstrar maturidade para lidar com essa pressão e manter sua organização ao longo da partida. A situação do elenco também pode influenciar diretamente. Desfalques em setores-chave ou desgaste físico acumulado podem alterar o desempenho e exigir ajustes importantes. Além disso, a sequência de jogos na competição pode impactar na gestão do elenco, refletindo na intensidade apresentada. As condições climáticas entram como um elemento que pode afetar o ritmo do jogo, principalmente em uma partida que exige movimentação constante. Já a arbitragem pode influenciar no nível de contato permitido, interferindo diretamente na dinâmica de um confronto que tende a ser disputado. Taticamente, o duelo coloca frente a frente controle contra a transição. Se o Botafogo conseguir manter a posse e transformar isso em chances claras, tende a assumir o comando do jogo. Por outro lado, se o Coritiba conseguir se manter organizado e aproveitar os espaços com eficiência, pode equilibrar e até criar situações decisivas. Um detalhe curioso é que, em jogos com esse perfil, o resultado muitas vezes surge de situações inesperadas. Um jogador menos evidente pode aparecer no momento certo, seja em uma finalização precisa ou em uma jogada de bola parada, mudando completamente o rumo da partida. No fim das contas, o cenário aponta para um confronto onde a disciplina tática, a eficiência nas oportunidades e o controle emocional serão determinantes. A possibilidade de surpresa existe, e cada detalhe pode fazer toda a diferença ao longo do jogo. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12, América e Novo Horizontino. É o tipo de confronto que se constrói muito mais na estratégia do que apenas na imposição técnica. Quando essas duas equipes se enfrentam, o jogo tende a ser decidido nos detalhes, na paciência e na capacidade de adaptação ao longo dos minutos. O América, jogando em casa, busca assumir o controle das ações, enquanto o Novo Horizontino chega com uma proposta sólida, pronto para competir em alto nível e explorar qualquer espaço. O América costuma trabalhar bem a posse de bola, tentando organizar o jogo desde a defesa e avançar com consistência. A equipe valoriza a construção, gira o jogo e procura encontrar brechas com inteligência. No entanto, essa característica exige precisão, porque qualquer erro na saída pode ser imediatamente aproveitado por um adversário atento. Já o Novo Horizontino apresenta um perfil muito competitivo, com forte organização defensiva e transições rápidas. A equipe sabe fechar espaços e dificultar a criação adversária. E quando recupera a bola, busca acelerar com objetividade. Esse estilo costuma ser bastante eficiente contra times que tentam propor o jogo. O histórico recente dentro da competição reforça a ideia de equilíbrio. São jogos em que nenhuma das equipes consegue se impor completamente durante todo o tempo, e as decisões acabam surgindo em momentos específicos, seja em uma jogada individual ou em uma bola parada bem executada. O mando de campo pode ser um diferencial importante. O América tende a crescer diante de sua torcida, aumentando a confiança e o volume de jogo. Por outro lado, o Novo Horizontino já demonstrou capacidade de atuar fora de casa com organização e disciplina, o que mantém o confronto aberto. A situação do elenco entra como um fator decisivo.
Desfalques ou desgaste físico podem alterar o comportamento das equipes, especialmente em um confronto que exige intensidade e concentração constante. A gestão de elenco, nesse cenário, pode fazer diferença ao longo do jogo. As condições climáticas também podem influenciar o ritmo da partida, favorecendo equipes que sabem controlar melhor o desgaste físico. Além disso, o estilo da arbitragem pode impactar o nível de contato permitido, o que interfere diretamente na dinâmica do confronto. Taticamente, o duelo coloca frente a frente construção contra reatividade. Se o América conseguir manter o controle e evitar erros, pode dominar as ações e criar mais oportunidades. Por outro lado, se o Novo Horizontino conseguir se manter compacto e explorar os contra-ataques, pode surpreender e equilibrar o jogo. Um ponto interessante é que partidas com esse perfil muitas vezes são decididas por jogadores que não estavam no foco principal. Um atleta pode aparecer em um momento chave, aproveitando uma falha ou uma bola parada para mudar completamente o rumo do confronto. No fim das contas, o cenário aponta para um jogo equilibrado, onde eficiência, disciplina tática e controle emocional serão determinantes. A possibilidade de surpresa existe, e cada detalhe pode ser decisivo em uma partida com tantas variáveis envolvidas. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13, Corinthians e Palmeiras. Clássico desse tamanho não se joga apenas com os pés. Se joga com a cabeça e com um controle emocional em cada lance. Quando Corinthians e Palmeiras se enfrentam, o contexto ultrapassa qualquer análise puramente técnica. É um duelo onde intensidade, rivalidade e detalhes táticos se misturam, criando um cenário imprevisível do início ao fim. O Corinthians costuma adotar uma postura mais estratégica, com forte organização defensiva e atenção aos espaços. A equipe tende a baixar as linhas em determinados momentos, dificultando a construção do adversário e buscando explorar transições rápidas. Esse comportamento pode ser muito eficiente em clássicos, especialmente quando o jogo se torna mais truncado e físico. Por outro lado, o Palmeiras apresenta um modelo de jogo mais estruturado e versátil. A equipe consegue alternar entre posse de bola e aceleração, dependendo do cenário da partida, com boa movimentação e ocupação de espaços. Busca envolver o adversário e criar oportunidades com consistência. No entanto, precisa ter atenção contra um time que sabe explorar erros. O histórico recente dentro da competição mostra um equilíbrio marcante. São jogos que frequentemente se desenrolam com muita disputa no meio de campo e poucas oportunidades claras, o que aumenta a importância de cada detalhe. Uma jogada bem trabalhada ou um erro pontual pode ser suficiente para definir o resultado. O mando de campo pode influenciar, mas em clássicos desse porte o impacto tende a ser menor do que em outros jogos. Ainda assim, o Corinthians, diante de sua torcida, costuma elevar a intensidade e transformar o ambiente em um fator adicional. O Palmeiras, por sua vez, já demonstrou capacidade de manter o controle emocional mesmo sob pressão. A situação do elenco é um ponto que pode fazer diferença. Desfalques em paz ou desgaste físico acumulado podem alterar a dinâmica da equipe. Além disso, a sequência de jogos na competição exige uma gestão cuidadosa, o que pode influenciar nas escolhas e na intensidade ao longo da partida. As condições climáticas podem interferir no ritmo, principalmente em um jogo que exige alta concentração e esforço físico constante. Já a arbitragem tem papel importante em clássicos, pois o critério adotado pode influenciar diretamente no nível de contato permitido e na fluidez do jogo.
Taticamente, o confronto coloca frente a frente organização defensiva contra versatilidade ofensiva. Se o Corinthians conseguir manter sua estrutura e aproveitar os momentos de transição, pode criar dificuldades. Por outro lado, se o Palmeiras conseguir impor seu ritmo e encontrar espaços com inteligência, tende a construir as melhores oportunidades. Um detalhe curioso é que, em clássicos assim, muitas vezes o herói surge de forma inesperada. Não é raro ver um jogador menos badalado aparecer no momento decisivo, aproveitando uma única oportunidade para definir o jogo e marcar seu nome na história do confronto. No fim das contas, o que se desenha é um duelo equilibrado, intenso e decidido nos detalhes. A possibilidade de surpresa é sempre real e cada lance pode ter um peso enorme dentro da partida. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14, Cruzeiro e Bragantino. O que torna esse confronto tão interessante é justamente o choque entre duas propostas que, embora organizadas, se manifestam de formas bem diferentes dentro de campo. O Cruzeiro, atuando diante de sua torcida, tende a assumir o controle das ações, enquanto o Bragantino chega com uma ideia clara, de jogo baseada em intensidade e aproveitamento de espaços. O Cruzeiro costuma trabalhar a posse de bola com paciência, tentando construir suas jogadas desde a defesa e avançar com organização. A equipe valoriza a circulação e busca envolver o adversário até encontrar o momento certo para acelerar. Esse estilo favorece o controle do jogo, mas também exige precisão, porque qualquer erro pode gerar situações perigosas. Do outro lado, o Bragantino apresenta um comportamento mais agressivo, principalmente sem a bola. A equipe busca pressionar alto, dificultar a saída adversária e recuperar a posse em zonas avançadas. Quando consegue, acelera rapidamente, criando oportunidades antes que a defesa consiga se reorganizar. O histórico recente dentro da competição reforça o equilíbrio entre essas equipes, mesmo quando uma delas consegue ter mais volume de jogo. O adversário encontra formas de se manter competitivo, o que faz com que os confrontos sejam decididos em detalhes. O mando de campo pode ser um fator importante. O Cruzeiro tende a elevar sua intensidade e confiança quando joga em casa, criando um ambiente favorável para impor seu ritmo. Já o Bragantino precisa lidar com essa pressão e manter sua proposta de jogo com disciplina. A situação do elenco também influencia diretamente no desempenho. Desfalques em posições estratégicas ou desgaste físico acumulado podem alterar o comportamento das equipes. A gestão de elenco, nesse cenário, se torna essencial para manter o nível de competitividade ao longo da partida. As condições climáticas entram como um elemento que pode impactar o ritmo do jogo, principalmente em um confronto que exige movimentação constante. Além disso, o estilo da arbitragem pode interferir no nível de contato permitido, influenciando diretamente na dinâmica da partida. Taticamente, o duelo coloca frente a frente controle contra pressão. Se o Cruzeiro conseguir manter a posse com segurança e evitar erros, pode dominar as ações. Por outro lado, se o Bragantino conseguir encaixar sua marcação e explorar os espaços com velocidade, tende a criar situações perigosas. Existe também um fator curioso que costuma aparecer em jogos com esse perfil. Muitas vezes, o resultado nasce de um detalhe quase imperceptível. Um erro na saída. Uma interceptação ou uma bola parada podem ser suficientes para decidir. E nem sempre o protagonista é o jogador mais esperado. No fim das contas, o cenário aponta para um confronto equilibrado, onde disciplina tática
Eficiência e controle emocional serão determinantes. A possibilidade de surpresa existe, e cada lance pode ter um peso enorme dentro do jogo.